Olha, gente, a gente abre um Provérbios. A verdade é essa. A gente abre um Provérbios, a gente sabe que vai vir coisa pra cima da gente. Abre um Mateus, um Marcos, um Lucas, um João, entendeu? Um Romanos. A gente sabe que vai vir pedrada pra cima da gente. Só que eu não estava esperando que Juízes fosse me derrubar essa semana, gente. Tô falando, tô falando pra você. Tava fazendo meu devocional, abri em Juízes. Pensei, nossa, hoje é dia de Juízes? Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Porque olha isso que aconteceu. Primeiramente que é muito importante a gente saber da Bíblia, né? Uma escola dominical, se puder estar indo, é bacana, é interessante. Porque como é que você vai acreditar numa coisa que você não conhece? Começa aí. Só que eu acho que, ainda mais se você tem um tempo de igreja, você se... Gente, não tem jeito. Você se acostuma com algumas histórias que você já conhece. Só que a coisa mais maravilhosa é que a palavra de Deus, ela se renova. Eu acho a história de Gideão impressionante. E aí Deus me levou pra essa história de Gideão. Que eu vou falar pra você uma coisa, tá? Resumidamente. Vou falar aqui com você bem bate-papo mesmo. Tá vendo que a gente tá numa chamada de vídeo bacana? Bem bate-papo mesmo. Espero que Deus fale com você de alguma forma, porque falou muito comigo. Gente, Gideão tem coisas parecidas com você, mais até do que você imagina. Pelo menos eu descobri que minha filha, eu e ele, a gente tá aqui, ó. Vamos lá, gente. Juízes 6, a partir do versículo 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Começa aí. Gideão aproveitou esse momento para fazer um desabafo. Falou: Ah, Senhor! Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, afrontoso ainda, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Pois é. Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Gideão tá chateado. Às vezes a gente fica chateado com as circunstâncias da nossa vida. Talvez você esteja passando por alguma coisa que você tá muito chateado. Que você não tá entendendo por que você tá passando por isso. Você conhece, você sabe de Jesus, você sabe do Deus que você tem, você já ouviu falar das maravilhas que ele já fez para inúmeras pessoas. Inclusive, na própria palavra de Deus, a gente vê tantas histórias maravilhosas de tantos milagres. E você tá aí se questionando por que você tá passando pelo que você tá passando, né? Pois é. É muito interessante que eu li o que eu tava estudando, e eu pretendo estudar mais sobre Gideão e sobre o livro de Juízes, mas Gideão, pelo que parece, ele era um guerreiro que ele não se considerava muito poderoso. Ele não se via com essa coisa de, nossa, olha, eu sou bom. Menina, pensa no homem bom sou eu. Ele não era, ele era muito inseguro. Mas a primeira coisa que ele questiona aqui é sobre Deus. E do porquê que tá acontecendo o que tá acontecendo. Por que ele e o povo dele estão passando pelas coisas que eles estão passando, se eles têm um Deus que faz tantas maravilhas, não é? E aí no versículo 14, o Senhor volta pra ele e diz: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Poderia acabar aqui, tá? Ele poderia se recolher na dele e falar: Vou lá, Senhor, agora. Um detalhe aqui que eu observei e quero que você observe também. Olha o que Deus fala, né? Gideão tá ali reclamando das coisas que estão acontecendo. Israel precisa ser liberto das mãos de Midian. E Gideão tá triste com essa situação, tá questionando ao Senhor do porquê que o Senhor está permitindo que isso aconteça. E o que Deus vira pra ele e fala? Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando. Deus tá falando isso pra você hoje, tá? Já começo aqui, já te dou um spoiler. Toma mais café aí, vem comigo. Deus tá falando isso pra você hoje. Com a força que você tem. Deus, ele está te enviando justamente pra esse problema que você tá... Ó céus, o Senhor não vai resolver isso, não? Você vai resolver isso. Você vai mudar essa situação. Por quê? Porque você é muito forte? Não. Porque você tem capacidade? Não. Você vai entender agora como. Porque depois que Deus fala isso pra Gideão, Gideão fala: Ah, Senhor, ele gosta, né? Ah, Senhor pra lá, Senhor pra cá. Como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés. E eu sou o menor da minha família. As circunstâncias estão aí te falando: Ó, não vai dar certo isso não. Ó, esse sonho que você tinha, pode esquecer. As circunstâncias estão aí jogando pra você que não vai dar. E tudo parece que vai dar errado. E tudo parece que tá contra o que você tanto queria, o que você tanto sonhava. É assim que Gideão via o seu clã e a ele mesmo.
Como que eu posso fazer isso se o meu clã é o menos importante, se eu sou o menor da minha família? Às vezes você tá aí pensando, como é que eu vou mudar essa realidade? Se tem isso, se tem aquilo, se tem isso, se tem aquilo. Sabe o que Deus responde pra você hoje? Foi o que ele respondeu pra Gideão agora, aqui no versículo 16. Eu estarei com você. Ponto. Vamos embora. Eu estarei com você e acabou. Você aí tá questionando a sua capacidade, mas tá esquecendo do Deus que te capacita. Se você tá aí, primeiramente a gente já começa. Você tem um propósito de vida, você tem uma missão. Deus é quem te capacita pra isso, não é pela sua força, mas é pela força dele. E enquanto você não reconhecer isso, amor, tu não vai sair do lugar não. Enquanto você ficar olhando para as circunstâncias, aí ferrou, tá? Porque sua mente vai travar, seu coração vai travar, como é que você vai avançar? Enche o seu coração, enche a sua mente da palavra do Senhor e disso que ele tá te falando hoje. Eu estarei com você. E ele continua: você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu não falei que a gente é parecido com o Gideão, hein, Nina? E depois disso, Gideão ainda fica pedindo sinal pro Senhor, sinal. O Senhor me dá um sinal de que o Senhor tá comigo, porque ele tem medo. Vamos combinar? Vamos combinar que a gente é inseguro também. Vou até me abaixar aqui. Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Gideão estava tão cheio da própria insegurança e tão cheio só das circunstâncias daquilo que ele estava vendo que ele não conseguiu reconhecer a voz do Senhor. Que ele pediu um sinal. O Senhor, é o Senhor mesmo que tá falando comigo, é o Senhor mesmo que tá falando que eu vou fazer isso, e que o Senhor tá comigo, e que através do Senhor eu vou conseguir. Você precisa se aproximar de Deus, você precisa se alimentar disso aqui, ó, da sua palavra. Se você não se alimentar disso aqui, a sua mente, amor, vira um parque de diversão para pensamento ruim. Vira um parque para você ficar só olhando para as circunstâncias, para gerar ansiedade, medo do futuro. Mas você tem um Deus que hoje está falando para você: eu estarei contigo, e por isso você conseguirá. Por esse motivo, as coisas vão mudar, esse cenário vai mudar, porque o Senhor está com você. Mas se você continuar indo com a sua própria força, aí não dá, aí você vai cansar, aí as coisas não vão fluir. Porque você não tem que usar a sua própria força. E vamos combinar, vou falar aqui pra você uma coisa, não fica brava comigo não, mas é o que eu percebi: a gente não tem força nenhuma. A gente não tem força nenhuma. E é por isso que, enquanto você ficar andando por si, ficar usando a sua própria força, você não vai conseguir. Porque você precisa do Senhor. E é com Ele, é através da força dele que você vai conseguir libertar Israel de Midian. Menina, Gideão, cara. A Bíblia é muito boa. Vai ler a Bíblia. Gente, é demais. Tem uma parte aqui que Gideão fala assim: e Gideão disse a Deus, lá no versículo 36, já acontece um monte de coisa, depois você lê. Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Gideão! Você aí, você é Gideão, tá? Tô falando com você. Você, eu já falei que a gente, Gideão, tá assim, né? Pelo menos eu, Gideão, tá assim. Deus já falou. Deus tá com você. Se alimente da palavra pra você reconhecer a voz de Deus, tá? Se alimente da palavra pra quando Deus falar com você, você não ter dúvida. Porque às vezes você tá escutando tanto você, tanto as circunstâncias, tanto, né, o mundo, que você não consegue nem reconhecer a voz de Deus. Deus falou uma vez, basta. Não deixa que as coisas de fora venham atrapalhar o que você já sabe que é pra você fazer. O que Deus já falou, o caminho que Deus já te indicou. Espero que essa palavra tenha ido de encontro ao seu coração. Se foi, compartilha também com quem você acredita que precisa ouvir essa palavra. Se você quiser me acompanhar nas outras redes também, tá tudo aí na descrição. Mas é isso. Muito bom te ter aqui, tá? Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.